Então, sejam todos muito bem-vindos, né, à nossa aulinha aqui da semana. É um prazer estar falando aqui com vocês novamente, depois de todas as informações pertinentes às nossas avaliações, né? Vamos lá, então. Hoje nós vamos estar iniciando o conteúdo aqui de... Deixa eu só pegar aqui caneta. Ô, Bruno, Oi. a continuação daquele lá de sexualidade, você não vai falar mais, não? Conforme eu coloquei no portal de vocês às 6h40, eu dei ela agora às 7h30. Eu postei no portal de vocês o informativo às 6h40 de como seria o funcionamento do nosso dia de hoje, tá? Então, por isso que a importância de vocês acessarem o portal, tá? Então, Entendi. se não acessa o portal, não tem informação, não. Então, a gente vai estar falando sobre cidadania e saúde e promoção em saúde. Bem provavelmente, eu vou subdividir essa aula, tá? Cidadania e saúde hoje e promoção em saúde para a semana que vem. Vamos lá. Então, a gente começa fazendo a contextualização. Aqui no nosso país, pessoal, saúde e cidadania, a gente fez uma interligação, ou seja, elas são ligadas uma à outra. A saúde precisa da cidadania, a cidadania precisa da saúde, né? Então, se uma precisa da outra, se uma está ligada à outra, a gente precisa de quem para trabalhar? Participação do povo, né? O povo precisa de participar participar do nosso serviço de saúde, certo? Então, o cidadão comum, ele consegue influenciar e mediar a qualidade do serviço de setor, né? Então, a gente precisa de ter ali fundamentos do funcionamento do sistema público de saúde. A população ela tem que ser adentralizada dentro do serviço de saúde, ela tem que estar dentro do serviço de saúde, né? Fazendo toda a avaliação, ou seja, a sociedade ela tem voz sobre o sistema único de saúde, né? Ela consegue influenciar, destinar. A gente não sempre deixa umas caixinhas, deixa sua sugestão, tudo mais. Se ele vir opinar em relação ao o que está acontecendo, a insatisfação, a gente tem o dever de conversar com ele, informar o que está acontecendo. Ele tem que estar a par de tudo que está acontecendo, né? E aí eu pergunto para vocês, o que vocês entendem por cidadania? O que entende por cidadania? E como temos manifestado nossa cidadania? Então, já que vocês não participaram disso daí, na antiguidade, a gente não, nem todas as pessoas eram consideradas cidadão, certo? Então, quem era cidadão era aquelas pessoas que tinham cargos públicos, né? Era aquelas pessoas que que apenas tinham poder aquisitivo, se eram parentes de pessoas da alta sociedade e tudo mais. Aquela pessoa era considerada cidadão. Agora, os escravos, os comerciantes, as mulheres, os artesãos, os estrangeiros não eram cidadãos. Então, essas pessoas, eles não tinham direitos políticos e não tinham participação na tomada de decisão da comunidade. Então, primeira coisa, olha, já que as mulheres elas não eram consideradas cidadãos, nenhuma mulher era cidadã. Então, nenhuma mulher podia falar, podia ter voz e ter vez dentro da sociedade, né? Então, as mulheres já não tinham vez. Então, quem eram cidadãos? Eram só homens, né? E homens com poderes aquisitivos. Homens parentes do rei, parentes de não sei o quê, homens que tinham cargos públicos, pessoas. Então, os artesãos, os comerciantes, ninguém era um cidadão. Ninguém tinha voz, ninguém tinha vez. Ninguém conseguia participar nas decisões do que aconteceria
ali naquele ambiente onde eles estavam vivendo. Lá na Idade Média, pessoal, a posição estabelecida era o quê? O Estado que tinha o direito de demandar, certo? Então, o Estado, ele era o sujeito ativo e nos cidadãos, então, ele era o passivo, ele obedecia. Então, aqui já mudou. Na Antiguidade era uma coisa, na Idade Média era isso. Então, o Estado, ele mandava e os cidadãos, eles tinham que obedecer o que o Estado falava. Então, o que, né, teria uma hierarquia muito grande e uma hierarquia muito acirrada, né? Então, quem estava no topo, na cúpula, mandava e quem estava embaixo tinha que obedecer de qualquer maneira, certo? Senão teria algum tipo de penalidade, alguma coisa assim. Já na Idade Moderna, pessoal, surge o princípio que o governo é para o indivíduo e não este para o governo. Então, o que vocês entendem isso daí? O indivíduo não é para o governo, né? Não é o indivíduo que tem que fazer para o governo, e sim o governo fazer para os indivíduos. Ou seja, o governo ele tinha que fazer o bem para os cidadãos, né? E não os cidadãos ter que servir o governo e nada assim, não. Eu trouxe aqui para vocês uma chargezinha que diz o seguinte. Deixa eu ler aqui que talvez fica ruim para vocês estar lendo aí. Eu tenho uma fábrica, tenho o patrão e tem um homem aqui que está perguntando o patrão. Esse aqui é o patrão. Tá? O que disse a este homem? Que trabalha mais depressa, que ele tem que trabalhar um pouco mais depressa. Quanto que ele lhe paga? Quanto lhe paga ele? Aí ele falou, o patrão, R$ 50 por dia. Aliás, R$ 20 por dia. Aonde vai buscar o dinheiro para lhe pagar? Aí o patrão diz, eu vendo a mercadoria. Aí o, o entrevistador pergunta, e quem faz a mercadoria? O patrão. Ele. E quanta mercadoria faz ele por dia? Aí o patrão. Um valor de R$ 240. Aí o entrevistador. Então não é você que lhe paga mais. Então não é você que lhe paga. Mas é ele que lhe paga R$ 220 por dia para que lhe diga que trabalhe mais depressa. Ele, Aí o patrão ainda falou, replicou. Mas eu sou proprietário das máquinas. Aí o entrevistador diz: e como conseguiu essas máquinas? O patrão vem: vendi a mercadoria e comprei as máquinas. Aí o entrevistador veio aqui e falou: e quem fez a mercadoria? Aí o patrão já calou a boca dele, falou: cuidado, senão eles podem ouvir. Sacou? Então, ou seja, aquilo que eu falei com vocês aqui, ó, o princípio que o governo não é para o indivíduo. O que o governo é para o indivíduo, não o indivíduo para o governo. É isso que está nessa charge aqui, certo? O patrão ele paga R$ 20 por dia, sendo que o empregado dele produz R$ 240, ou seja, o, o funcionário ele paga R$ 220 para o patrão, certo? E desse R$ 240 total, 220 ele dá para o patrão e ele ganha só 20 ali. Então, ou seja, aqui ele está sendo para o governo, né? E não o governo sendo para ele. Então, é isso daí que a gente tem que ver como que acontece essa questão de sociedade. A gente vê que não tem sociedade, não tem comprometimento e não tem parceria aqui um ao outro. Então, eu trouxe aqui para vocês. Qual é o conceito de cidadania, pessoal? O conceito de cidadania é o quê? É o conjunto de deveres e direitos que garantem ao indivíduo sua inserção na sociedade. Cidadania só se conquista pelo processo de educação permanente. Ou seja, cidadania, a gente tem deveres, a gente tem direito, certo? Para a gente conseguir ficar em sociedade. Então, eu tenho regras a ser cumpridas, eu tenho coisas a ser obedecidas e tenho coisas a ser feitas, né? Cidadania é um direito de ter direito. Ou seja, a gente precisa de cumprir regras, né? Obedecer regras também para a gente poder exercer o nosso direito de cidadania, né? Então, se você não exerce a sua cidadania, você não pode cobrar a cidadania da outra pessoa.
né? Então, a gente precisa de estar vendo isso. E tudo isso ele é respaldado aqui, ó, pela Constituição Federal Brasileira, no artigo 14º, tá bom? Então, cidadania é direito de ter direito. Então, a gente precisa, né, fazer para também que seja feito para a gente. E o que é ser cidadão? Isso são perguntas que eu tinha feito para vocês aqui atrás, que vocês não me responderam, né? E o que é ser cidadão? Pessoal, cidadão é aquela pessoa, então, que ela tem consciência que ela tem que cumprir, né? Coisas, ela deve cumprir coisas, ou seja, ela tem deveres e direitos. E esse cidadão, quando ele cumpre seus direitos e deveres, ele vai participar ativamente. Então, todo mundo é cidadão, desde com que ele cumpra seus deveres e seus direitos, certo? Então, tem aquela pessoa que não cumpre seus deveres, não honra com seus afazeres e nem tudo mais e ainda quer pedir direitos. Não é assim, né? A gente precisa de ter consciência do que é nosso, para a gente poder participar ativamente dessa sociedade. Então, aqui eu trouxe só um contexto histórico para vocês. Nos anos 70, teve a reforma sanitária brasileira, né? A defesa de saúde e a defesa da própria vida, que a gente já viu. Lá em 1986 teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e assim vai, ok? Em 1988 foi criado o SUS, e aí a gente tudo aquilo que a gente já viu anteriormente. Já em 2005, o que acontece? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela iniciou um movimento global e criou a Comissão de Determinantes Sociais da Saúde. Então, o que era essa intenção, pessoal? Com que todos os países criassem comissões nacionais, né? Comissões para quê? Para que a gente pudesse cuidar da nossa saúde, cuidar da saúde do seu país. Depois, em 2006, pessoal, o Brasil ele lançou uma Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde, formado por diferentes níveis de setores sociais, né? Então, agora o governo ali em 2005, ele percebeu que a gente precisa cuidar da saúde, pois saúde é um bem público, né? A gente precisa de construir com a população, com a sociedade, a saúde. Não é só o Estado, né? A gente precisa de ver com a população quais são as necessidades. A gente precisa de conhecer o nosso território para a gente implementar a saúde. Lembra que eu falei com vocês a, 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 a integralidade? Então, a gente precisa de ver a nossa regionalização. O nosso país é um país muito grande, então o governo ele reconhece que a saúde é um bem público, né? Ou seja, para todo mundo, e a ser construído com a participação solidária, certo? Então, estado de completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, a saúde, a gente precisa, não é só você estar doente e cuidar da sua doença, né? A gente precisa de estar com físico, mental e social, certo? Para você se ter saúde. Para você falar, eu tenho saúde, você tem que estar bem, tanto fisicamente, tanto mental quanto socialmente. Se vocês não têm, está com algum problema um desses três tópicos que eu falei com vocês, você não tem saúde de qualidade. Tá? Igual eu falei com vocês, saúde não é só quando você não tem uma doença, né? Ah, eu não tenho câncer, eu não tenho diabetes, não tenho hipertensão, não tenho nada, mas eu estou bem de saúde. Mas você consegue correr? Você está com bem na sua sociedade? Você está bem com a população do seu bairro, da sua rua? Você está bem mentalmente? Você consegue dormir mentalmente? Aliás, você consegue dormir bem? Ah, não, então você não está bem, né? De saúde. Hoje em dia, nós somos pessoas ausentes de saúde, né? O nosso dia a dia, ele nos cobra muito. Então, pessoal, saúde é um direito humano fundamental e que a consecução do mais alto nível possível de saúde é a mais importante meta social mundial. Então, todo mundo, pessoal, ele precisa e ele quer com que nós tenhamos um bem-estar físico, mental e social, para a gente falar que nós temos qualidade de saúde. Porque saúde, pessoal, é um processo contínuo, nunca acaba, tá? Como se fosse uma engrenagem, ok? A saúde. Então, a gente precisa de ter sempre trabalhar a saúde, sempre trabalhar a saúde, sempre trabalhar a saúde, porque ela nunca vai poder parar. Então, saúde, pessoal, ela é diferente da ausência de doença que eu já falei com vocês, tá? Não é quando você está doente. Saúde é quando você está bem,
tá bem? Tá certo? Igual eu coloquei na imagem. Então, saúde não é ausência de doença, né? Saúde é quando você está bem psico, mental e social. Quando você está ali, igual essa criancinha que eu coloquei, tá forte, tá porreta, né? Isso que é saúde, ok? Quando você está bem com os 3 tópicos ali ditos. Olha aqui, saúde. Para se ter saúde, pessoal, a gente precisa de ter tópicos básicos, direitos humanos básicos que está na nossa Constituição. Que é o quê? Para a gente ter saúde de qualidade. A gente precisa de ter uma habitação, a gente precisa de ter uma casa para morar, a gente precisa de ter trabalho, a gente precisa de ter educação, lazer, alimentação, cultura, ecossistema estável, justiça, paz, a participação social, cidadania, acesso aos serviços de assistência à saúde e outros, qualidade, resolutividade e equidade, né? Que é basicamente aqueles princípios do SUS. Para eu ter saúde, eu preciso de ter um saneamento básico, eu preciso de ter uma água encanada. Quando eu falo que eu preciso ter saneamento básico, uma água encanada, pode ser que não seja da realidade de vocês, não seja a minha realidade. Mas eu tenho muitos lugares e muitos lugares no meu país, no meu Brasil, que as pessoas faltam água potável, que as pessoas faltam saneamento básico. Então ela falta saúde, ela está com saúde em deficiência. Se essa pessoa não tem casa para morar, essa pessoa ela está com falta de saúde, ela está com uma deficiência em saúde. Se ela não tem trabalho, ela não está com saúde. Para a gente ter saúde, a gente precisa de ter qualidade de vida, resolutividade, ter os meus problemas resolvidos e equidade, né? Tratar diferentes desiguais, certo? Então, dá assistência a todos, da maneira com que cada um precisa. Então, se na minha região, na minha unidade, né, eu vejo que a minha população não tem água potável, não tem saneamento básico, não tem alimentação, ou não tem casa, não tem cultura, né? Eu vejo que a minha população está com déficit de saúde, então eu preciso de intervir, tá? Então, quando a cidadania e a saúde elas vão se unir, o que, que vai acontecer, pessoal? O que, que acontece? Quando que elas se unem? A cidadania e a saúde, que eu falei com vocês que elas trabalham junto. Quando cobramos que o pagamento dos nossos impostos sejam revertidos em saúde, isso é você exercer sua cidadania, tá? Então, eu pago imposto, eu preciso, eu quero, a gente tem necessidade. Quando a gente tem um bem-estar físico, moral e emocional, isso, a cidadania e a saúde, ela entra um com o outro. Quando na minha unidade básica de saúde, eu tenho básico, um médico, um enfermeiro, ali à disposição da comunidade, onde faz visita domiciliar aos acamados, às pessoas que não conseguem ir ao posto, onde trabalha a prevenção, o tratamento, o diagnóstico, né? Onde a gente vai curar as necessidades daquela população. Quando eu falo cura, não é só a doença, né? São as necessidades mesmo que aquelas pessoas possuem, certo? Então eu preciso de ter um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, né? Um técnico de enfermagem ali à disposição, né, da minha comunidade, procurando problemas que precisam ser resolvidos, indo atrás, correndo atrás, onde propomos melhor qualidade de vida para essa população, tá? A parte a participação do cidadão na saúde, pessoal, é assegurada ali na Constituição Federal, pessoal, está no artigo 10, é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Ou seja, o SUS ele contará em cada esfera de governo com as seguintes colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. O que acontece, pessoal? Elas vão expressar a participação da comunidade dentro do SUS. A comunidade ela vai ter voz, ela vai ter vez, igual eu falei com vocês no SUS. A gente vai conseguir controlar as ações do serviço de saúde. A gente precisa que a população fale, porque a gente não vai trabalhar em prol da população. Nada mais justo do que a população falar quais são as necessidades deles, certo? Então, cidadania ou ser cidadão? Cidadania ou ser cidadão, pessoal, significa a gente ter 3 tipos de direito: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. O que vem em direitos civis, pessoal? O direito de liberdade individual. Então, todo mundo tem direito de ir e vir. Todo mundo tem liberdade de imprensa, pensamento e fé. Cada um tem sua crença. Todo mundo tem direito à propriedade e concluir vários contratos válidos.
todo mundo tem direito à justiça, todo mundo tem direito às instituições, os tribunais de justiça, né? Isso são direitos nossos civis, certo? Os direitos políticos, aqui, direito de participação no exercício do poder político como um membro de um organismo investido da autoridade política ou como um um eleitor, ou seja, todo mundo vota, todo mundo tem o direito de votar, todo mundo tem o direito de participar no poder político, de se candidatar, né, desde que tenha ficha limpa, desde que seja um cidadão, desde que ele tenha consciência, né, ele exerceu o seu papel de cidadania, como a gente viu ali atrás, né, e o outro tipo de direitos são os direitos sociais, os direitos relacionados com a igualdade e as necessidades. Então, todo mundo tem direito à educação, aposentadoria e saúde, né? Então, isso são os direitos, os 3 tipos de direitos que o cidadão ele tem, né? Ele precisa de ter assegurado ali. Então, para a gente poder refletir aqui antes de terminar a nossa primeira parte, o nosso tempo já está se encerrando. Como garantir cidadania mediante ao contexto atual? Se a gente vê o quê? As pessoas não cumprem com o sistema, não fazem o que tem que ser feito, né? A gente tem precariedade dos vínculos empregatícios, tem aquelas falcatruas, né? A população gerou um desinteresse, não teve voz, não teve vez, e os profissionais de saúde têm uma didática desqualificada, ou seja, eles não estão aptos, né? Muitos deles não estão aptos a estar trabalhando ali no meio da população. Não vai atrás, não procura. Então, quando esse profissional de saúde não vai atrás, não procura os interesses da população, a população vai ficar o quê? Desinteressada. Não vai ficar com vontade, não vai se sentir instigado a procurar ajuda. E toda essa cidadania, todo esse contexto social vai adoecer. Não é verdade? Quando a gente tem precariedade dos vínculos empregatícios, é aquelas pessoas que têm os QIs e tudo mais, não está ali para poder ajudar, só assim pelo dinheiro, gerando assim, então, o descompromisso com o sistema. Então, assim, pessoal, para a cidadania ela trabalhar bem, a gente precisa de ter um comprometimento com o sistema. Os nossos vínculos empregatícios temos que estar ali para podermos realmente trabalhar, botar o pé no chão, ir atrás, correr atrás, né? E mostrar interesse à população. Um exemplo mesmo, hoje, foi na minha unidade lá, o telefone tocou, tudo mais. A família estava falando que a senhora lá e tal, ela não estava conseguindo evacuar, as eliminações fisiológicas não estavam presentes e tal, tudo mais. E não estava conseguindo fazer xixi e tudo mais. Então, se eu fosse um profissional desinteressado, não estava ali, falava, tá, a gente vai ver qual dia a gente pode ir agendar. Era uma paciente acamada, tal, tudo mais, idosa, mal de Alzheimer. Então, se eu falasse, sim, a gente vai ver o dia que a gente pode ir. Complicado, né? O dia que a gente pode ir. Se a gente for parar para olhar, a gente não vai nunca. Então, parei, pensei, parei tudo que eu estava fazendo, né? Conversei com a minha médica, a gente pegou e falou, não, vamos lá então. Pedimos o carro, o motorista levou a gente lá. Fizemos atendimento para essa paciente, né? Uma senhorinha acamada e tal, que precisa da nossa atenção. Quando eu chego lá, ela estava com 2 feridas, né? 2 machucados aqui, 2 úlceras, 2 lesões de pressão aqui perto da coxa. E o médico ele tinha passado uma pomada para estar passando ali no local. Quando eu fui olhar essa pomada, aí a menina me falou, a cuidadora dela falou, olha, Bruno, essa pomada aqui, ela tá prejudicando mais ainda o machucado da minha avó. Quando eu fui olhar a pomada não era pomada, não era medicação. A pomada era um hidratante, né? Era um hidratante e esse hidratante, consequentemente, ele iria prejudicar, sim, esse machucado. Então, a gente vê um descomprometimento, né? Então, se eu continuasse, tá tudo certinho, vai continuar passando. Não tem qualidade de vida, gente, não tem qualidade na minha assistência. E aí eu faço o quê? Eu infrinjo o poder, o direito de cidadania dessa população. Então, a gente precisa de estar avaliando tudo certinho e com comprometimento
no nosso serviço, tá bem? Para a gente poder. Eu fazendo isso, eu exerci a minha cidadania. A gente fazendo isso, a gente exerce essa cidadania, né? Que a gente precisa servir, né, o cidadão ali, o cidadão que for nos procurar. Vocês querem fazer alguma perguntinha? Se tiver alguma coisinha que não entenderam, rapidinho aí que a gente tem um tempinho. Não, ninguém quer perguntar, ninguém quer fazer alguma colocação. Bruno, Oi? você vai terminar de explicar o restinho do slide? Hoje não, que a nossa aula terminou. Então, pessoal, já que ninguém tem nenhuma colocação, já a Emília falou aqui que não, tranquilo. Mais alguém? Alguém quer estar fazendo pergunta em relação ao conteúdo? Beleza, então, pessoal. Então, a gente encerra por aqui essa aula conectada. O terceiro horário, usem ele para fazer o trabalho, tá? Então, vocês usem para fazer o trabalho. Vocês podem estar me perguntando, podem estar colocando no portal as dúvidas de vocês, que eu estou lá online até as 22 horas para retirar as dúvidas de vocês. No mais, então, fiquem com Deus e a gente conversa ali no portal agora. Agora não, depois das 9 horas, tá bem? Tchau, tchau. Tchau.